Olá, esse vídeo é sobre o mito da democracia racial na sociedade para a sociedade brasileira. Então, a gente vê que esse termo, ele refere-se ao termo que nega a existência do racismo no Brasil. E a gente percebe que algumas pessoas negam, né, a existência dessa discriminação. Então, a gente pode perceber que o racismo no Brasil, ele existe e que a gente tem uma suposta democracia racial, né, que é o que a gente não tem, porque o racismo ainda, ele tá presente em alguns lugares e nas pessoas. A ignorância traz esse preconceito nelas, né? E aí a gente vê que não existe a democracia racial, que é uma suposta democracia. E aí a gente vê que no período colonial, na época da escravidão, teve a discriminação e ainda tem hoje, né? Só que sem a escravidão. E agora a gente tem tudo isso filmado, né? Então tem uma frase que fala muito bem isso. O racismo, ele sempre esteve presente, só que agora ele está sendo filmado, as pessoas estão vendo, e mesmo assim a gente vê que as pessoas ainda negam, né, a questão do racismo. Então, isso torna um termo falado de mito da democracia racial, né, que é uma suposta democracia que fala que não tem discriminação, mas tem, né? E aí a gente vê algumas teorias, né, que é a teoria do branqueamento, que ela tem a institucionalização do racismo. Logo depois tem a teoria do branqueamento, e a gente vê que também a escravidão é proibida, mas ela é nítida, né, nos lugares, como eu bem falei. E aí algumas pessoas, elas naturalizam as desigualdades raciais, que também é um preconceito. Mas e aí, né? Como surgiu o mito da democracia racial? Bom, o país naquela época, ele passava pelo processo de industrialização, né? O processo de urbanização também. Então, quanto mais se modernizava a indústria, mais se fazia necessário a mão de obra, né? Então, o capitalismo, ele precisa da mão de obra para ele poder se movimentar, né? Então, surge aí, né, a oportunidade de vaga de emprego para os negros, por exemplo, né? É aí que a gente começa a ver a questão da democracia racial, né? Que na verdade é um mito. A democracia racial é um mito, porque essas pessoas, elas só estão indo para o mercado de trabalho porque a mão de obra é barata, porque se necessita da mão de obra, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que o capitalismo, a modernização da indústria, né? O país, ele precisava dessa mão de obra, né? Porque quanto mais trabalhador, melhor, né? Então, o racismo, ele sempre vai estar andando junto com o capitalismo. Vamos falar de 3 fases do racismo no Brasil. No século XIX, a sociedade brasileira era marcada por uma miscigenação, ou seja, pessoas de várias raças. Sendo assim, foram surgindo teoria do branqueamento populacional, baseado no racismo científico. Em contrapartida, né, para desconstruir esse racismo científico, nós vemos a figura de Gilberto Freire, o qual levantou a questão da democracia racial, que naquela época acabou camuflando alguns problemas que o país enfrentava. Por cerca de 1960, nós encontramos, né, o sociólogo Florestan Fernandes, né, que ele fala sobre o mito da democracia racial, afirmando que ela não existe e trazendo então algumas críticas para esse assunto, né? Então, a partir do momento que nós passamos a criticar o mito da democracia racial, nós conseguimos entender as questões sociais, né? Além de tudo, as questões sociais e raciais de uma população negra, por exemplo.
A democracia racial é um estado de plena igualdade entre pessoas, independentemente da raça, da cor ou da etnia. Mas lógico que isso é um mito. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. E no Brasil, esse mito ocorre devido ao racismo estrutural que nós temos aqui. Então, esse racismo estrutural, ele segrega os negros dos brancos. Esse racismo estrutural que eu tô falando, ele não é aquele racismo que você insulta a pessoa, que tá ali na sua cara que a pessoa tá sendo discriminada e tudo mais. Não, simplesmente pelo fato de que existem grandes diferenças entre serviços básicos de educação, saúde, segurança, emprego. É muito diferente entre negros e brancos. Então, esse seria o racismo estrutural que existe aqui no Brasil. Uma coisa que a gente pode avaliar aqui nesses contextos é que isso começou devido à colonização do Brasil, com a vinda dos escravos para cá, e aí ocorreu a migração da população. Então, muitas vezes, as escravas eram obrigadas, não obrigadas, né, também por abusos ou até mesmo aceitavam atos de estupro para não sofrerem nenhum dano depois, nenhum castigo. Então aí foram surgindo os filhos, né, os descendentes desses atos. E aí a gente não pode falar, foi por conta de estupro que houve essa miscigenação. Não, mas a maioria foi. E por isso que o Brasil é tão miscigenado. E o mesmo ocorreu com as Índias no começo também da colonização. Então, nós podemos citar várias questões racistas que estão inclusas no nosso dia a dia, que a gente não percebe e que a gente percebe. Um exemplo é como os negros morrem mais por Covid-19 do que os brancos, por conta das condições precárias de viver, e aí a gente consegue enxergar o racismo enraizado na sociedade, que ele tá velado, mas ele tá ali, e situações precárias de trabalho, de serviço, de transporte. Então, obviamente que acabam pegando mais Covid e morrendo mais de Covid. Outro caso recente, uma mãe denunciou um vereador por mensagem racista contra a filha dela. Ela postou uma foto da filha dela com a filha do vereador. Ela tem um contato com a mãe dessa criança, né, de 2 anos, as duas, e postou uma foto junto com a criança, e o vereador falou que não queria que a filha dela, preta e fedida, estivesse junto com a filha dele, que a filha dele não entendia as coisas, que não queria que ficasse perto da filha dela. Então, uma criança sofrendo esse tipo de racismo extremamente escancarado. E outro exemplo, né, que muito conhecido, que é o de George Floyd, que ele foi filmado com um agente, né, sufocando, ajoelhando, enquanto ele dizia: eu não consigo respirar. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né, não foi aqui no Brasil, mas como a gente consegue enxergar que o racismo ele está tanto escancarado quanto enraizado na sociedade. Lógico que no Brasil não é tão evidente assim, né, como é tão escancarado nos Estados Unidos, mas aí muito de racismo se acontece. Yeah, so you guys really had no other choices to do? You guys really had nothing else to go to college for but be a cop and harass me? To assume I'm somebody I'm not? My ID's in my back pocket. Hey, watch how funny this is. Go ahead, look at it. No, don't hate me. Look at it. Oh, what does that say? What does that say? Oh, wrong guy. Wrong guy. Oh my God. No, get the fuck off me, dude. Get off.